Boa noite a todos. Com grande satisfação que mais uma vez nós estamos reunidos para a nossa noite de estudo. São poucos os que estão aqui encarnados, mas nós sabemos que os desencarnados estão em grande número. Então, nós vamos passar para as atividades da casa, que todos os dias nós temos trabalhos, né? Segundas, terças, quartas, às quintas, aos sábados e aos domingos também. É bom a gente toda palestra, nós falarmos dessas atividades, né? Nas segundas, terças e quintas, o trabalho é neste horário, tendo início, para quem quiser passar pelo plantão, umas 7h30 chegando aqui, passa pelo plantão e depois dá tempo de ouvir as palestras. Nas terças-feiras são mais direcionados aos dependentes químicos e aos familiares, aqueles que não podem comparecer, as pessoas necessitadas, né, dessa parte química. Os parentes podem vir e isso já ajuda bastante a pessoa que é necessitada, né? Nas quartas-feiras o trabalho é no período da tarde, com início às 2h, também com plantão de atendimento a 1h30. Aos sábados, de 15 em 15 dias, são distribuídas cestas básicas para 60 famílias. E quem quiser colaborar com algum produto da cesta básica, pode ser leite, café, massa de tomate, é bem aceito tudo isso. Açúcar também é muito importante. Principalmente o leite para as crianças. E de 15 em 15 dias de sábado, né, são distribuídos leite, lanches para as pessoas que se encontram aí pelas ruas, né, perambulando. Quem quiser comparecer para ajudar, também serão bem recebidos. E no domingo tem também o nosso trabalho às 10h, com a evangelização infantil. Quer dizer, os adultos ficam aqui, as crianças vão para a evangelização em outra sala. E vai haver uma tarde de pintura mediúnica. Onde vai ser? Não tem. Já está fixado lá no painel. Mas não o endereço. O endereço não tem, só o lugar do centro que é. É outro centro. Bom, agora nós vamos passar para a nossa parte. Aquela parte que nós nos encontramos com Jesus. Aquele momento que nós reservamos para nós, para poder reabastecer-nos, para podermos estar mais junto ao plano espiritual. Esse ambiente já desde cedo foi preparado para nos receber. Vamos sentindo esse abraço fraterno, esse calor divino, sentindo a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, agradecendo a Ele pela oportunidade do nosso reencarne, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reencarnados, para podermos subir pouco a pouco essa escalada evolutiva para o plano espiritual. Que o bom Jesus nos envolva e sejamos receptivos a todas as emanações que vêm do alto e que possamos absorver o máximo possível de tudo isso que for sendo explanado nesta noite. Que assim seja, em nome de Jesus. Hoje o palestrante é o Sérgio, que vai falar Quando a Luz, do livro Fonte Viva. Muito boa noite a todos. O tema de hoje aqui é tirado do livro, como foi falado aqui,
o fonte viva. E nele, nós temos que buscar essa luz, né? Mas está fora de nós, está dentro de nós, está em algum lugar no espaço. Isso é o importante do tema. Emmanuel vem nos trazer a necessidade de acordar para essa luz. No Livro dos Espíritos, na pergunta 648, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. É necessário apenas não fazer o mal para se conseguir garantir o céu? E os espíritos respondem para ele, não. Não só é necessário que ele faça o bem, mas ele será responsável por todo o bem que ele deixar de fazer e terá responsabilidade por todo o mal decorrente do bem que ele deixar de fazer também. Então nós notamos na pergunta do Kardec, então, que nós, quando estamos no caminho da luz, e todos nós estamos no caminho da luz, vamos agregando também responsabilidade nos nossos atos. É necessário, então, acordarmos para essa luz interior. Para que haja luz interior, é necessário que a gente acredite nisso. Interessante, porque, olha, na doutrina espírita, tudo é dado para que nós, enquanto espírita e cristãos, sejamos felizes. Temos a felicidade. Nós temos o privilégio de receber do andar superior notícias que muitas outras religiões não têm. Nós sabemos da vida, que ela é contínua. Nós sabemos o que acontece nos momentos de sofrimento, quando nós passamos por sofrimento. Sabemos como tratar desse sofrimento quando tem espíritos envolvidos. Então temos todos os noticiários espirituais, temos os livros, temos a codificação, nós temos material e temos o Evangelho de Jesus, que é a Boa Nova, para nos abastecer de luz. O Medrado, lá um palestrante baiano, ele diz o seguinte, que só duas coisas deveriam deixar um espírita infeliz ou carente de luz. Uma delas é a obsessão, né? Porque um obsediado tem dificuldades mesmo de se desenvolver, de se comunicar na vida. E a outra é fome. Ele diz que só fome deveria tirar a alegria do palestrante, ou do expositor, ou do passista, ou aquele que frequenta a casa espírita. Porque ele falou, de resto, nós espíritas deveríamos buscar dentro de nós a felicidade inerente. Mas com tudo isso, nós sabemos que falta-nos algo. Mas esse algo, o que seria? E o Medrado lá, ele completa. Por que só, por exemplo, ele fala do exemplo, ele dá o exemplo da obsessão? E o Divaldo Franco, ele complementa, muitas vezes nós, na seara espírita, nos espantamos de vermos espíritas obsediados. E o próprio Divaldo comenta, olha, a obsessão como a vida, ela acontece da mesma forma. Ser obsediado ou ter momentos de tristeza na qual provém a obsessão, seja de qual nível for, ela vem como gripe. A gente não fica gripado, estamos na vida. Nós sofremos intempéries da vida. Assim como pegamos gripe, também podemos pegar no espírito obsessor do mesmo jeito. Até porque nós, na maioria das vezes aqui, estamos no mesmo nível. Todos nós estamos ali, meio cá, meio lá, querendo acertar o passo, querendo melhorar a nossa vida aqui na Terra. Mas para que isso aconteça, é necessário que parta de nós essa luz. Enquanto nós não percebermos que essa luz está acesa em nós, que nós somos a luz do mundo, nós pouco faremos. E essa de pouco fazer é interessante, porque nós aqui presentes, quando começamos na seara espírita, foi comentado conosco, que sempre é comentado com quem começa na casa espírita, né? Olha, meu filho, e diziam para nós, a quem muito for dado, muito será cobrado. E depois de ler de tanta palestra espírita, eu ficava, tô lascado. Porque eu li tanto, eu já fui em tanta palestra, não fiz nada que os espíritos nos pedem para fazer. Então, se for cobrado a quem muito for dado, meu Deus. Mas a gente tem que entender a frase. Quem disse essa frase? Foi Jesus. Mas Jesus, quando ele disse, temos que entender o contexto. Jesus, quando na terra, ele alertava aqueles que conheciam, deveriam conhecer a lei, os fariseus.
mas falava com brandura e doçura para aqueles que pecavam sem consciência. Ajudou ladrões, ajudou as prostitutas, ajudou as pessoas na rua. Mas quando se tratava de pessoas que aparentemente mantinham o poder, ele foi duro. Chamou de hipócritas, sim, e cobrou. E foi para eles que foi direcionado a frase: a quem muito for dado, muito será cobrado. Já para aqueles que estavam no caminho do bem, contou parábolas que diziam: aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, o pouco que ainda tem lhe será tirado. Entendendo dessa forma que aquelas pessoas que têm fé, têm a busca do objetivo, buscam algo mais, e já trabalham buscando isso, mais trabalho, muito mais condição lhe será dado. E aquela pessoa que nada busca, pouco procura na vida, não busca a melhora de si mesmo, que dirá dos próximos, desses, o pouco que tem lhe será tirado. Por quê? Porque não usa. Então deixa para quem faz. Essa é a ideia. Então nós temos que entender que nós, enquanto encarnados, temos a condição de buscar, e mais nos será dado. O Simonetti, falando um pouco sobre isso, dizia numa das palestras dele o seguinte: nós, quando falamos de nós acendermos a luz interior e buscar o bem fora de nós, muitas vezes nós temos uma ideia errática, porque nós achamos que fazer a caridade está sempre ligada a um termo, fazer algo. E nós então achamos que vamos fazer algo em algum lugar específico. Aí está o erro. Melhorarmos-nos é fazer o que tivermos que fazer aonde estivermos. Não precisamos sair do local que estamos, por exemplo, para tratar melhor um familiar. Caridade. Melhorar onde estamos no trabalho. Caridade. Para com o chefe, para com os amigos, para com as pessoas que estão à nossa volta, no trânsito, no trabalho. Ser luz no mundo é agir com consciência nesse mundo. Tem uma luz, tem um buraco lá na rua, todo mundo passa por ele, não fala nada. Façamos o nosso trabalho, vamos avisar para que tampe. Vamos ver se nós fazemos o mínimo. Porque fazer aquele trabalho caridoso é muito bonito, nós fazemos, mas ser luz é agir aonde estivermos, não é? Eu só ajo no bem quando estou com pessoas fazendo o bem. Alguma coisa está errada aí, porque eu tenho que agir no bem a todo momento. Acender essa luz é estar no bem, pensando o bem a todo momento. Mas é difícil, sim. É por isso que nós temos que persistir. Orar e vigiar é persistência no bem. Buscar o bem a todo momento. Se estou numa roda e as pessoas vão falar mal de alguém, mudemos o assunto. Sejamos nós aqueles que vão alterar o ambiente. Na nossa casa vai começar a haver uma discussão, sejamos nós a não alimentar a discussão, mas sejamos nós a diminuir ou mesmo acabar com aquela discussão, trazendo paz para o ambiente. Então, tem que partir de nós aonde estivermos. O Simonetti, então, comenta sobre o trabalho social. Fazer o bem é fazer o bem mesmo. Olha, eu vou ligar para a prefeitura porque tem um buraco na minha rua. Olha, tem alguma coisa que está errada lá naquela via de acesso e ninguém faz nada. Nós temos a falsa ideia de que não é problema nosso. Ser cristão é agir no mundo a todo momento. Porque nós não podemos esperar que outro faça por nós. Olha lá na pergunta 647 lá do Kardec, quando ele falou oportunidade de fazer o bem, temos a todo momento. A todo instante. A gente saiu na rua, nós já temos a oportunidade de fazer o bem. Nem que seja emitindo um pensamento positivo. E nós vamos buscar, elucubrando que fazer o bem preciso, não é que eu vou ter que estudar mais, eu não estou preparado ainda. Porque fazer o bem é difícil. Para fazer caridade, ou para acender essa luz, eu preciso de algo mais. Nós já nascemos com luz. Na nossa família. E o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, já comenta. Está na consciência humana as leis divinas. A doutrina espírita só vem para nos relembrar isso. Já está gravado. Nós sabemos o bem e o mal. Nós temos essa consciência. Óbvio que nós, como espíritos encarnados, temos uma consciência melhor, mais desenvolvida, ou ainda em desenvolvimento por causa das diferenças, seja morais, seja sociais. Mas a consciência do bem e do mal nós temos.
Se estamos fazendo bem, sabemos. Se estamos fazendo mal, também sabemos. Não temos essa falsa ideia de que é preciso que eu melhore muito para que eu consiga fazer algo bom. Fazer algo bom é fazer aonde estivermos, a todo momento. Pensar no bem. Quando estamos na nossa casa, quando estamos no trabalho. E fazer o mais, algo mais. Porque muitos de nós temos também aquela coisa do compromisso. A ideia de que no meu trabalho eu só faço o necessário, porque eu só pago para isso. E por que nós não podemos ir mais além? Na minha casa, eu não lavo louça, isso é trabalho da minha esposa. E por que não? Por que nós não começarmos a tratarmos-nos como irmãos? Seja no nosso lar, seja na rua, seja no centro espírita também, mas em qualquer outro lugar. Para acender essa luz, é necessário que parta de nós essa necessidade de mudança. Porque enquanto a gente achar que na vida a gente só vai viver bem quando a gente aprender algo, ou pior, só vai melhorar quando Jesus voltar, e quando Jesus vai voltar, vai saber quando. Se a gente estiver esperando isso, nós vamos ter um problema muito sério, porque o mundo só muda não com a vinda do Messias, mas com a ida daqueles que melhoraram até ele. Ou seja, só vamos mudar o mundo partindo de nós. Não vai partir. A gente tem aquela sempre projetando para fora, né? Não, porque depois do ano 2000 e alguma coisa, algo extraordinário. Então nós tiramos a responsabilidade de nós. Nós temos que entender que nós, enquanto encarnados, temos uma responsabilidade individual no mundo. Nós não somos responsáveis pelo mundo, mas nós somos responsáveis pela nossa ação no mundo. Nossa luz tem que brilhar. Senão, não estamos fazendo o trabalho básico de ser cristão. Olha, estou no mercado e tem alguém precisando de ajuda. Por que eu não posso ajudar? Porque, puxa, alguém vai ajudar lá. Estou no metrô e tem um deficiente visual passando. Passa por nós. Alguém vai sempre ajudar. Tem que começar a partir de nós o mínimo. Tem que começar a partir de nós a experiência de ajudar, a experiência de fazer o bem, a experiência de estar fazendo a todo momento. Não esperar que alguém o faça, porque alguém acaba sempre fazendo, mas a experiência é nossa. Não estamos procurando mérito, estamos procurando melhorar. Porque senão não tem cabimento a encarnação, principalmente nesse planeta. Imaginemos o seguinte, um planeta como este mesmo, em que não houvesse necessitados, não houvesse fome, não houvesse queda da bolsa de valores, não houvesse as necessidades, seja sociais, financeiras e tudo mais, não haveria progresso moral. Por quê? Porque as pessoas só vão evoluir a partir do momento que elas podem contribuir com ajuda. Então, no nosso mundo, é uma grande escola, porque ela é uma baita oportunidade para a gente fazer o bem a todo momento. A gente não pode ir num mundo melhor. Porque se a gente não consegue fazer o bem aqui, que tem um monte de necessitados e necessidades, o que a gente vai fazer num mundo que não tem necessidade nenhuma? Pensemos. Eu não merecia estar nesse mundo, tá? Então vamos num mundo em que não tem necessidade nenhuma. O que a gente faz ali? Alguma coisa? Será que a gente vai fazer o bem? Vamos evoluir como? Como vamos acender a nossa luz num lugar que não necessita da ajuda, pelo menos essa ajuda que ainda nós estamos aprendendo a ter ou a fazer? Porque em mundos superiores são outros tipos de necessidades e vai saber-se lá os tipos de necessidades que tem ali, mas com certeza não são necessidades sociais que nós temos aqui. Então, se nós não conseguimos sequer, muitas vezes viver em família, ter equilíbrio na nossa casa, no nosso lar, com os amigos, que dirá num lugar melhor. Então, todos nós, regra geral, temos que acender a nossa luz aqui, nesse mundo. Nós não nascemos por acaso nesse planeta, então estamos aqui para aprender com ele. Isso é bom, porque muitas vezes nós temos a falsa ideia de que, nossa, esse mundo está perdido, a televisão está passando notícias ruins e nós estamos entrando na sintonia errada. Esse é o ponto. Acender a luz no mundo não é sintonizar com a energia e nem com as notícias que estão no mundo. É o contrário. Nós somos cristãos.
Meu Deus, será que não existe um Deus por trás disso tudo velando por nós? Será que não? Porque se a gente parar de acreditar, então vamos realmente começar a vivenciar as notícias do mundo. Agora, se somos cristãos, somos espíritas, se nós temos a capacidade de pensar em condições melhores, nós sabemos que isso é temporário. Percebemos que isto é necessário, porque está havendo mudanças no mundo e essas mudanças são necessárias. A forma que elas vêm é uma forma que ainda nós, na condição espiritual que estamos, ainda precisamos passar. Se é assim, nós então, pensando como cristãos, vamos suceder ou não se deixar levar por essas notícias, e sim passar uma informação melhor, começar a ser melhores. E aí, voltando ao início, por que que nós não então acendemos nossa luz e sermos felizes? Porque a gente entra na energia do mundo, a gente não sorri mais, nós não somos mais alegres e mais, nós achamos que não temos tempo para mais nada, que dirá para ajudar alguém que precisa, não é? Então, nós entramos na energia, nós estamos na correria, e aí nós não temos tempo para mais nada. Que luz é essa que vai se acender no mundo se nós estamos correndo com o mundo? Muito comum nos dias de hoje, vemos alguém na rua, oi, tudo bem, não tenho tempo para falar com você. A gente não tem tempo para mais nada, né? Não tem tempo para ir na sua casa, não tem tempo mais para a gente trocar ideia, e nós vivemos nessa correria. A vida passa e nós estamos na correria, e a vida acaba e nós acabamos nela correndo. Melhoramos o quê? A oportunidade da vida se faz nela, não fora dela. Não é? Não vamos melhorar quando a gente desencarnar. Aliás, né, vamos desencarnar exatamente como estamos no momento. Se a gente não melhorou nada, nós desencarnamos exatamente como estamos. Não adianta achar que vai vir asinhas, né? Auréolas, e vamos ao céu maravilhoso porque estamos desencarnando, então merecemos. Mas se nós temos problemas emocionais, se nós temos irritações, se nós brigamos com constância com as pessoas, se nós não suportamos determinados indivíduos, é exatamente assim que nós vamos desencarnar. Será que tem lugar no céu para pessoas assim como nós, com esses problemas? Então viemos para a Terra justamente encarnar num planeta como esse para aprender a ter amor com as pessoas que nos irritam. Danado, né? E aí a gente vai trabalhar vamos arrumar um emprego num lugar que provavelmente as pessoas sequer falam com a gente, mas é ali que a gente tem que aprender a suportar isso. Somos colocados muitas vezes numa família que pouca atenção dá pra gente no momento em que a gente está crescendo, mas é ali e daquela forma que foi encontrada para que a gente aprendesse a superar as dificuldades. No trabalho, na rua, em qualquer lugar que estejamos, vamos encontrar dificuldades, mas se não houvesse, não haveria progresso. Aquele que na Índia se tornou um dos maiores religiosos do mundo, nasceu rico, o Buda, nasceu muito rico. E quando ele foi fazer um passeio pela cidade, viu pessoas pobres, passando fome e morrendo. E ele ficou assustado, porque ele nunca tinha visto isso. Volta para casa dele e pergunta, mas é assim que é o mundo? É, filho, a gente preservou você do mundo. Então ele sai, fala, não quero isso, eu quero conhecer o mundo. E vai para o mundo. Então se encontra, vai num monte de iniciados ali e fica lá meditando por meses e meses. Quando está quase morrendo, uma mulher o encontra, o alimenta. Ele descobre que não é passando fome nem privação que se melhora no mundo, não. Então ele começa a se alimentar melhor, começa a entender melhor os ensinamentos os quais ele procurava e começa aí sim a iluminar aqueles que o seguiam. E aí surge, não foi o Buda que criou o budismo, aliás, assim como não foi Cristo que criou o cristianismo, são aqueles que aprendem com ele que criam justamente as religiões, não são os criadores. Esses seres de muita luz, eles vêm apenas para demonstrar que isso é possível. A nossa parte é criar condições para pelo menos caminhar no sentido deles, né? Assim como o budismo faz isso, o cristianismo da nossa parte também o faz. Mas dentro desses critérios nós temos que entender o seguinte: estamos encarnados? Estamos. Estamos vivos? Sim. Busquemos a felicidade em nós, não fora de nós. Buscamos o sorriso. Tem um palestrante baiano que ele estava contando sobre o Divaldo, que ele ia buscar ele no aeroporto e ele já descia do avião sorrindo.
ria para a cidade, ria para o motorista. Ele ficava meio constrangido, mas esse Divaldo, ele ria para todo mundo. Ria para a mulher que ele não conhecia, ria no supermercado, e entrava lá na casa dele rindo para todo mundo. E 6 horas da manhã o Divaldo levantava sorrindo. Ele falou, mas esse cara já levanta sorrindo. E ele ria, ia para a palestra sorrindo, saía da palestra sorrindo. Ele perguntou, mas Divaldo, como é que você consegue sorrir? Ele falou, meu filho, é porque a doutrina espírita me satisfaz. Eu só preciso dela. A partir dela, eu consigo passar para frente aquilo que em mim é felicidade. E ele consegue viver bem isso, né? E nós conseguimos sorrir? Há quanto tempo nós não soltamos uma gargalhada solta? Sem motivo. Nós temos que buscar em nós essa alegria, não fora de nós. Muitas vezes nós queremos um momento de divertimento, então eu preciso sair de mim. Eu preciso ir a algum lugar, em algum momento, fora de mim, porque em mim não há felicidade, porque eu estou buscando fora. Então temos que buscar em nós a felicidade, a alegria fácil. Essa alegria fácil, ela só vem com treinamento. A gente tem que treinar sim, sorrir, tem que treinar mais ser feliz, tem que buscar no nosso sentimento essa alegria. Essa luz interior, ela só vai se acender quando a gente quiser. E aí quando a gente conseguir acender essa luz, porque ninguém dá o que não tem, não adianta, porque muitas vezes nós achamos, eu vou levar carinho e amor, mas se eu não tenho carinho e amor com ninguém, não adianta, eu estou levando o que para as pessoas? A gente só consegue levar o que tem. O Divaldo, ele conseguia sorrir e passava isso. E passa isso nas palestras que ele faz. Nós temos que buscar essa alegria fácil em nós e passar pelo meio, ou no meio em que a gente está. Porque a partir do momento que a gente consegue essa alegria interior, acender essa luz interior, nós conseguimos contagiar quem está do nosso lado. A gente contagia não falando, não precisamos nem falar para a pessoa, nem sequer falar, olha, eu estou lendo algo que... Não, é energia. Na verdade, tudo no mundo é energia, né? Tudo. Essa cadeira é energia, o nosso corpo é energia, o pensamento é energia. Tudo é energia. A física quântica fala disso. Então nós somos um aglomerado de energia, só que estamos agrupados por uma energia superior que faz com que as coisas se mantenham por algum tempo aglutinadas. Só isso. Mas passa o tempo, elas se dissolvem por aí. Basta o tempo para a gente ver que tudo some. Agora, essa energia, ela é captada, ela é passada. Se nós vivemos tristes, nós vamos passar tristeza, seja na nossa casa, no nosso trabalho. Se nós vivemos com medo, nós vamos vivenciar o medo em todo momento, para as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho. Então nós vamos ter sempre reflexo daquilo que a gente sente. É muito simples isso. Se a gente se irrita, vamos encontrar pessoas irritadas. Se a gente é bravo, vamos encontrar pessoas bravas. Porque nós estamos emitindo isso. Então estão atraindo para nós a mesma sintonia. Agora, se a gente conseguir pensar em amor, se a gente consegue pensar em mais carinho, se a gente consegue mudar o sentimento, trazemos para nós pessoas e condições e situações semelhantes. Mas a gente fala disso, mas isso tem que ser realmente treinado, tem que ser buscado, porque uma coisa é numa véspera de feriado dessa a gente sentir uma certa satisfação, porque amanhã é sexta-feira em todos os sentidos da palavra, né? Para quem não vai trabalhar e tá tudo bem. Vamos ver se a gente consegue pensar e sentir isso numa segunda-feira de manhã, igual o Divaldo, quando acorda às 6 horas da manhã sorrindo. Vamos ver se a gente consegue. Isso é treinamento mesmo, é treinar essa alegria fácil. Treinar o sorrir fácil, treinar o pensamento alegre, é um treinamento. Aqui é uma palestra espírita, mas a gente não pode fugir da própria PNL, que fala o seguinte: se você repetir para você mesmo que você é uma pessoa feliz, daqui a alguns meses você o será, porque você repete isso com constância e você acaba acreditando nisso. E aqui na doutrina espírita, os próprios espíritas vêm corroborar com isso, ensinando-nos o caminho da felicidade, que parte de nós. E aí, acendendo essa luz interior, através do treinamento constante, treinar sorrir de manhã, treinar um rosto mais agradável para as pessoas, não aquele rosto do tipo, acordei com o pé esquerdo, não. A alegria fácil mesmo.
o ajudar aqueles que estão na nossa volta com facilidade, não esperando que alguém de alguma forma apareça, começar a agir como luz no mundo. Nós vamos perceber com o tempo que o nosso sentimento muda. Nós vamos começar a ser mais felizes de forma muito natural. Por que não somos? Porque nem treinamos isso. Nós nos envolvemos na notícia, ou seja, da televisão ou do amigo no cafezinho, ou seja, daquela notícia do almoço, envolvemos no pensamento, não pensamos em nenhum momento algo diferente para sobrepor aquilo, porque para sobrepor uma ideia infeliz tem que ter uma ideia feliz. Se a gente constantemente não tem isso, nós estamos nos abastecendo de infelicidade. Aí está explicado porque grande parte, principalmente no meio espírita, eles comentam, porque os espíritas não são felizes, porque nós espíritas não nos abastecemos de felicidade. A gente trabalha ideias infelizes, nós trabalhamos a notícia infeliz, comentamos com os amigos, então estamos alimentando e realimentando isso. E aí o que acontece com o nosso sentimento? Lógico, se nós alimentamos-nos disso, nós somos produto final disso mesmo. Então nosso sentimento, pensamento e atitude vai estar de acordo com aquilo que fazemos dia a dia. Então a notícia da luz do mundo, para encerrar, é simples. Parte de nós. Praticar o bem onde estivermos. Pensar no bem ou tentar a todo momento, não importa onde estejamos. Ideias que vêm contrapor, ideias falsas ou mesmo notícias ruins, contraponhamos essa ideia com coisas boas. Começar a nos alimentar no bem, nos assuntos bons, nas ideias e no pensamento bom. Depois de algum tempo, vamos perceber que o nosso interior muda para o bem. Muita paz a todos. Quem tiver alguma pergunta? A psicologia moderna, né? Eu não sou psicólogo, mas não orienta a pessoa para essa luz que você está falando. Que a religião tem falhado, né? Através dos séculos, né? E a psicologia moderna, né? Acho que é deste século, o século passado, né? Não orienta a pessoa para essa luz aí que você fala. Isso. O brasileiro, de modo geral, tem preconceito com a psicologia, não o americano. O americano, de modo geral, todos fazem análise, né? Eles vão para fazer análise porque faz parte até da vida. E é verdade, a psicologia moderna hoje, seja junguiana, seja freudiana, eu adoro Jung, mas seja freudiana, ela possibilita ao ser começar a trilhar um caminho melhor. E aí tira ele de estados profundos de depressão. É a psicologia que está fazendo isso muitas vezes, ajudando o ser a voltar a se realinhar e a pensar numa condição melhor. Mas óbvio que a religião, quando bem traçada, tem o mesmo princípio. Ajuda sim e muito. Tanto é que em países onde a religião é muito forte, as pessoas não se matam com tanta constância quanto em países, por exemplo, que falta religião. É um exemplo claro nos dias de hoje. Mais alguém? Oi. Desculpa a minha ignorância, mas você comentou sobre evolução, fazer o bem, que a gente está aqui para evoluir, aprender. E em outros mundos existem também necessidades, talvez não as mesmas, talvez outras, mas terão necessidades. Queria saber se existe algum estudo, alguma resposta ou alguma ideia de que se um dia acaba essa evolução, se um dia a gente chega num ponto em que não há mais necessidades, ou as necessidades são eternas, a gente sempre vai ter uma coisa para aprender, nunca vai chegar a um ponto onde que é difícil enxergar, vamos fim, evoluir, né? vamos fim do túnel. Isso. Entendi. Boa pergunta. Quem responde isso e tinha as mesmas dúvidas até é o próprio André Luiz. Tem uma passagem lá no Nosso Lar interessantíssima, na qual vai vir um mentor do mundo superior, e aí ele
param bem na frente de uma abóbada em que o mentor ia se materializar lá. E esse mentor, ele estava no estágio tal de evolução que ele não tinha mais corpo. Aí o André Luiz pensava, nossa, ele não tem nem corpo mais, ele está num estágio de evolução tão grande em que ele não precisa sequer de um corpo para se comunicar. Aí o mentor vem com pedaços do evangelho no bolso, para cada pergunta ele vai saca uma parte do evangelho e fala. E vai respondendo a todo mundo com passagem de Jesus. Mas o interessante aí na passagem do Nosso Lar é o seguinte. O André Luiz pergunta pro mentor dele depois dessa reunião, mas escuta, ele já não tem mais o que evoluir, né? Porque eu não tenho nem corpo mais. Ele, André, esse espírito ele ainda está no orbe terrestre. Ele ainda depende de condições da Terra. Ele falou, mas e depois? Aí depois, André Luiz, os espíritos vão subir e vão no orbe de vários planetas. E depois eles vão evoluir para entender como funciona o sistema solar. E depois a galáxia. E depois, olha André Luiz, tem um universo para você conhecer ainda. Parabéns pela palestra. A luz nos é dada por Deus a todo instante. Ela está à nossa disposição desde que o mundo se formou. Nós ainda somos imperfeitos, ainda somos cegos para seguir essa luz, obedecer essa luz. Uma colega aqui disse, o planeta Terra é um planeta em evolução. E nós vamos evoluir. Nós vamos chegar num ponto de praticamente um equilíbrio total. Quanto tempo vai ser isso? Nós não sei, nós temos muito que aprender. Mas você não tenha dúvida que Deus, dentro da sua infinita bondade e misericórdia, Ele dá a luz à disposição a todos. Basta saber procurar, basta saber explorar. Muito bem, é isso mesmo. E só completando, né? O Kardec, preocupado com essa busca, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, e é necessário se esforçar muito para fazer o bem? E os Espíritos falam para ele, não, faz o básico, só. Com licença, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu tenho observado, e outros palestrantes também falam, que a evolução espiritual não acompanha a evolução tecnológica. Você pode observar que nos países mais desenvolvidos tecnologicamente é onde existe o maior número de suicídios, como Suécia, Finlândia, Noruega, são os países muito desenvolvidos em tecnologia, porém o número de suicídios é cada vez maior, entre jovens e tudo. Quer dizer, a espiritualidade parece que não acompanha. Eles estão evoluídos em tecnologia, mas na parte espiritual ficaram muito para trás. Quer dizer, não há uma coisa que vai junto? Essa pergunta? Bom, o que nós vemos, o que está acontecendo no mundo hoje, já aconteceu antes. E foi muito pior. Condições anteriores, por exemplo, em que as pessoas rejeitavam crianças ao nascedouro com problemas e matavam simplesmente. Hoje as pessoas se suicidam realmente. Hoje a gente vê que há uma carência religiosa em determinadas partes do mundo. Mas mesmo isso ainda é uma fase. Por quê? A própria depressão mundial, essa depressão espiritual, é necessidade da busca espiritual. As pessoas buscam algo mais. A falta dessa resposta faz com que aquela pessoa se sinta vazia. Então a gente percebe que nesses mundos e esses países é um exemplo claro disso, de que a busca material não resolve nada, porque eles têm tudo. Então a busca puramente material não dá satisfação espiritual, que nós no Brasil temos. Apesar das diferenças religiosas, nós temos o anseio espiritual, nós temos a resposta espiritual, em abundância até, diferente de países realmente que evoluíram e que não tem isso aí. Então, essa busca, essa necessidade, está fazendo com que mesmo esses países comecem a se perguntar por que isso está acontecendo. Então vai acontecer, e já está acontecendo, a gente percebe isso no movimento
nos Estados Unidos, mesmo na Europa, dessa retomada da espiritualidade. Isso já começou a acontecer lá. Existe um país, ele tecnologicamente extremamente evoluído, e a parte moral começou a ficar relegada a um segundo plano. Esse país começou a perceber que os índices de suicídio na faixa juvenil eram extremamente elevados. E por quê? Porque existia no mercado dessa nação uma competitividade enorme. Então aquele rapaz que não conseguia ingressar numa universidade, ele se suicidava, porque ele se achava uma vergonha, a vida truncada. Felizmente isso aqui no Brasil não acontece. O que está acontecendo nesse país hoje? Eles conseguiram combater esse suicídio juvenil. Hoje esse país está tendo índices alarmantes de suicídio infantil. Então a criança que não consegue terminar uma determinada primeira fase de estudo e ascender uma segunda fase, a criança está se matando. Está forçando o quê? Esse país a redimensionar todos os valores morais. Por quê? A tecnologia conduz a projeções, e projeções futuras conduzem a uma diminuição dessa população, tá? E, consequentemente, a atrofia de todo o desenvolvimento tecnológico que eles poderiam ter no futuro. Então tem que banir, tem que humanizar mais isso. Exatamente. Que nada acontece por acaso, né? Pois é. Isso é complicado. A gente não pode esquecer também que eles têm uma cultura do Harakiri, que é do suicídio por honra, né? Isso está entronizado na história do país também. Isso. Eu ia comentar também em cima disso que o Kardec falou muito sobre isso, né? Porque assim, em relação ao materialismo, que só o materialismo não resolve, né? Não resolve os problemas do ser. Então, até porque, se você não tem o alimento da alma, outros valores, os valores espirituais, você acaba não ficando bem, porque nós vivemos na Terra, tá correto, em contato com a matéria. Mas antes de tudo, nós somos uma alma, né? Nós somos o espírito com o corpo. E não o contrário, nós não somos o corpo com o espírito. Nós somos o espírito com o corpo. Então, se você não tem alimento, valores para a alma, né? Para as coisas espirituais, o que vai se resolver? Você vai se sentir realmente faltando alguma coisa. Que é o materialismo, né? O que o materialismo pregava. Por isso que o Kardec foi incisivo assim, em muitas questões. Aliás, né, o espiritismo realmente veio para combater o materialismo. Não veio combater religião nenhuma. Só lembrando, finalmente, o Emmanuel fala que uma das maiores caridades que o espírita deveria fazer seria a divulgação do espiritismo. Ele fala que nós, como espíritas, muitas vezes pregamos, falamos, mas não divulgamos a própria doutrina, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos até na internet, aqui estamos divulgando isso aqui, né? Muita paz a todos.
nós vamos fazendo as nossas vibrações, lembrando das pessoas necessitadas, daqueles que estão nos hospitais, nos cárceres, nos asilos, nos orfanatos, enfim, todas essas pessoas que necessitam um pouco desse nosso pensamento. Que seja levado até eles o amor, o bálsamo, o remédio, o abraço amigo, enfim, o conforto espiritual. Vamos vibrando pelo planeta Terra, por todos os cantos dele, pelos povos mais humildes, pelos povos mais enriquecidos, que todos lembrem do bom Jesus, uma pessoa que veio da pobreza, mas de um coração muito grande. Que todos lembrem dele com muito amor. Vamos agradecendo ao Pai pelas nossas famílias, aquelas em que nós somos parentes através de pais, mães, tios, primos, filhos. Que todos nós possamos, nesse elo familiar, ter sempre o coração com muito amor. Que todos nós estamos ligados em nossas famílias por algum motivo. Vamos vibrando por nós mesmos, agradecendo a Jesus pelo nosso dia a dia, por tudo aquilo que nós conseguimos conquistar através do nosso esforço. E que possamos levar para os nossos lares tudo que nós viemos buscar aqui. Essa luz de que tanto foi falada. E que nós possamos, cada vez mais, irradiar essa luz para aqueles que nos rodeiam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, em nome de Jesus.